Olá, bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Hoje nós vamos falar de Cruzeiros Australis, Patagônia. Nós estamos aqui com dois especialistas, Isaías e João Araújo. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês desse produto muito bacana e próximo de nós, né? O Australis é o produto hoje especializado em viagens de expedição à Patagônia, com muito conforto. Então, realmente é o ideal para conhecer regiões acessadas somente de barco, te levar a pontos da Patagônia, que são muito interessantes até de ser combinados com outras regiões, que a gente vai falar um pouco mais para frente, com hotéis e aí também juntar uma experiência no Australis. É sempre bacana começar falando dos barcos de expedição, né, do conceito de barco de expedição. Então, a ideia é que o serviço é bacana, é personalizado, é atencioso, cuidadoso, mas o foco está na natureza. O foco é que esse barco possa te levar a lugares remotos, a lugares que você dificilmente acessaria de outra forma. Então, a gente sempre fala que o luxo nos cruzeiros de expedição, ele está no acesso à natureza, né? De estar onde ninguém mais consegue. Isaías vai contar um pouco para a gente agora de como isso se traduz aí na Austrália. Vamos embora. Olá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Agradecer a parceria aqui com a Qualitours e a confiança da gente poder alcançar e levar a vocês esse produto, que é um produto espetacular, um produto, uma experiência sensacional que o seu passageiro vai ter e também você também tem a oportunidade de ter essa oportunidade, esse prazer de viajar com a Austrália. Nós estamos falando de um barco com capacidade para 210 passageiros, com 100 cabines, com muito conforto, um luxo, voltado mais para o conforto dentro do barco e também pela experiência da natureza, que você vai vivenciar durante 4 noites, ou 3 noites, ou 7 noites, que são os nossos roteiros. Aqui, para vocês terem uma ideia, são alguns salões onde acontecem algumas reuniões, também onde tem um bar que ele é aberto, que serve ali coquetéis, petiscos, e o seu passageiro pode ficar aqui tranquilamente tendo uma vista maravilhosa. Para os que gostam de tecnologia, tem aquela curiosidade de saber como que é uma cabine de comando, como que o navio é conduzido e os especialistas que ali estão, tem um período também que é aberto para que você possa visitar a cabine de comando, conhecer ali o capitão, conhecer todos que estão ali à frente. Isso é uma experiência muito bacana, porque você acaba aprendendo muito sobre o barco, a forma de navegar, e também sobre a natureza, porque é uma experiência de troca com a equipe de comando, que conta bastante durante a navegação como as coisas acontecem naquela região. Correto. E também a atenção que eles têm, o cuidado que eles têm durante toda essa navegação. Aqui um pouquinho do restaurante. Geralmente os cruzeiros eles se dividem em turnos, mas o Cruzeiros Australis ele tem tudo no mesmo horário, ou seja, o café da manhã, na parte da manhã, tem um horário fixo para todos os passageiros, o almoço e o jantar. É tudo horário já pré-determinado para todos os passageiros, sendo um turno só para todas as refeições. Contato com a natureza. O interessante, o bacana aqui é que você vai alcançar lugares que só o Australis navega. Só o Australis que vai navegar nessa região, ele vai desembarcar em algumas ilhas, você vai desembarcar em alguns glaciais, por exemplo, aqui a Ilhota de Tuts, que é onde é uma pinguineira que fica ali na Terra do Fogo, na Patagônia chilena.
que o seu passageiro vai ter esse contato com a natureza e só ali. Ou também, por exemplo, desembarcar em um glacial. Um ponto que eu sempre friso, que é muito importante, é o cuidado que o Australis tem tanto com a natureza quanto também com os passageiros. Vocês podem perceber aqui existe uma pontezinha. Poderia muito bem pular essa erosãozinha aqui, ou esse tapete azul, para que seus passageiros não venham a escorregar ou se machucar, algo assim, né? Ademais de todo o nosso staff, os guias que são altamente capacitados, têm uma atenção muito grande com todos os passageiros. A ideia é essa, é surpreender em cada desembarque, é surpreender vocês tendo um contato com a natureza e vendo coisas que só vai ver ali na Patagônia. Pode acontecer, existem saídas específicas como avistamento de baleias, porém, pode acontecer que você está num bote e ele fala, olha, pessoal, olha para o seu lado direito ou para o seu lado esquerdo e você vai ver ali baleia, você pode ver os golfinhos ali interagindo com o barco também e todo mundo desesperado querendo sacar uma foto dos golfinhos. Para vocês terem uma ideia de como o desembarque ele é feito aqui nesse, que é o último deck, né, o primeiro deck, na verdade, com muita segurança. Eles têm todo um procedimento de embarque e desembarque, sempre auxiliado pelos guias. Graças a Deus estamos aí há mais de 25 anos, sem nenhum incidente. E vocês podem ver que é um barco muito moderno, com uma tecnologia muito avançada e trazendo muita segurança para os seus passageiros. Nós estamos falando de um barco de expedição. E você vai navegar numa região onde tem muita história, né? Nós estamos falando ali do Canal de Beagle, Estreito de Magalhães, nós estamos falando de regiões que foram que navegaram ali, pessoas que fazem parte da história, que nós estudamos na escola. Então, vocês têm palestras antes de cada expedição. Por exemplo, o Australis é o único que desembarca no Cabo Horn. Cabo Horn é o último ponto, literalmente o fim do mundo. Então, você vai desembarcar ali, mas antes de desembarcar, você vai ter uma apresentação, uma aula do que é o Cabo Horn, por que existe aquele monumento do Albatroz, a quem foi erguido aqueles monumentos, que são aos navegantes, aos que passaram por ali, aos naufrágios que aconteceram ali. Ademais de toda a história ali de Fernão de Magalhães, que descobriu o Estreito de Magalhães. Então, é uma história muito rica e muito interessante, e que a gente vivenciou isso também na escola, né? Ademais de toda a fauna, flora, a glaciologia, que é única daquela região. Só complementando, o grande foco de um cruzeiro de expedição é você estar na natureza, em lugares remotos, e ter informação, e realmente aprender sobre aquilo. É uma viagem de experiência, de conhecimento, e a Australis proporciona tudo isso, dando também essas palestras, né, de informação sobre a região. E em um lugar muito confortável também, isso aí ajuda bastante, né? Com certeza. Todas as atividades, ou seja, todas as expedições que são realizadas são atividades leves, que o passageiro, tanto a criança lá de 4 anos, 3 anos, até o mais jovem de 80 anos, ele vai poder realizar também tranquilamente todas essas atividades, né? O embarque, desembarque, que é muita segurança. O público maior do Australis hoje, ele está em média de 40, 50, 60 anos. É aquele passageiro que já fez várias viagens, ou seja, ele já foi para Estados Unidos, já foi para a Europa, e ele já foi para o Caribe, e hoje ele fala assim, olha, ele sentou na sua frente e falou assim, eu quero fazer uma viagem inesquecível, com uma experiência com a natureza. Você pode oferecer o Cruzeiros Australis, que ele vai voltar já programando para a próxima temporada uma outra viagem também com o Australis, né? Pela experiência que ele vai ter e a vontade de voltar a esse lugar. Viagem de contemplação, totalmente, todos os momentos, a cada minuto você vê algo diferente, você vê algo que vai chamar a sua atenção. Leve uma máquina fotográfica
muito boa, senão você vai ficar passando raiva lá porque não conseguiu registrar os momentos mais especiais, né? Ou um smartphone bem, com uma tecnologia bacana. O idioma do barco, ele é um idioma bilíngue, ou seja, você tem apresentações em inglês e em espanhol. No barco, à frente, nós vamos mostrar a planta do nosso navio, e você tem a divisão de 2 salões. Então, cada salão ele faz uma apresentação em espanhol e no outro salão uma em inglês, tá? Para que todo mundo entenda tranquilamente. O espanhol, gente, é quase um portunhol aí que dá para compreender perfeitamente. Essa experiência que nós queremos levar para o seu passageiro, de estar próximo a um glaciar desse, né, de estar em contato com esses gelos aqui, que são gelos que estão ali há muitos anos, né? Ou seja, ter esse contato. Ter um contato aqui com a natureza totalmente. A Baía de Ulá é um lugar assim, sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar, de fazer esse passeio. E eu falo para vocês podem imaginar ali um final de tarde, um pôr do sol maravilhoso, uma vista sensacional dessa baía, e ali você faz ali um minuto de silêncio. Para nós que vivemos em cidades grandes, cidades que você está ouvindo barulho todos os momentos, e você tem um momento, um minuto aqui, ele se eterniza. Um pouquinho da localização onde se navega o Australis. Às vezes as pessoas têm dúvida, mas como que eu vou chegar para fazer o Cruzeiro dos Australis? O Australis ele tem o embarque de 2 pontos. Primeiro de Punta Arenas, ou seja, você pode ir para Santiago, voa para Punta Arenas e aqui você toma o barco. E a navegação ela é feita dentro dos canais, né? Então você vem nesses pontos aqui, 3, 5, o 2, 4, 6, e você vem até aqui no 10, que é o Cabo Horn, né? Que é um dos, vamos dizer, o clímax aqui da viagem também. Um outro ponto de embarque é Ushuaia, ou seja, você pode vir via Buenos Aires, voa até Ushuaia e aqui você toma o Cruzeiro dos Australis. E aqui conhecendo aqui o Canal de Beagle, passando pela Cordilheira Darwin, passando pelo Estreito de Magalhães, que são lugares assim, sensacionais. Estamos aqui falando com vários especialistas, e aí o interessante é o Cruzeiro dos Australis você pode combinar com outros destinos, tanto desde Santiago, ali, a Parque Nacional Torre del Paine, ou ficando noites em Ushuaia, ou também fazendo ali a região do Perito Moreno, que são lugares sensacionais. Destino único. Onde o Australis vai navegar, é apenas ele que vai desembarcar ali, é apenas você que vai ter esse contato com a natureza, né? E uma aventura, literalmente uma aventura, que você imagina todo mundo ali com colete, desembarcando, com roupas impermeáveis ali, bota, tá? Você já, o cantil do lado, já para você fazer os passeios, então você já entra naquele clima de expedição totalmente. A gente vai falar um pouquinho dos roteiros que nós operamos. Antes de entrar nessa parte de roteiros, eu quero dizer que o Cruzeiro dos Australis já está construindo um novo navio, que é o Ventus Australis. Ele vai entrar em operação a partir do dia 2 de janeiro de 2018. Um ponto importante, gente, é vocês buscarem vender o produto Australis com antecedência, porque é um produto que ele é vendido para o mundo inteiro. Então, o brasileiro, ele às vezes não tem aquela coisa de vender com antecedência. Ele vai deixar para 2 meses antes, 1 mês antes, e aí quando ele vai querer o Australis já não tem mais disponibilidade. Então, a ideia é você oferecer já esse produto com bastante antecedência. Então, em 2000, se quiser já começar a vender, acho que seria bem interessante. Já vender o Ventus, é um barco novo, já aproveitar a primeira saída do barco, né? A Qualitur já tem todas as informações aqui, já tem valores, já pode fazer a reserva, e aí você tem praticamente 1 ano para o seu passageiro pagar tranquilamente.
né? Hoje nós navegamos com o barco com Stella Australis, né? E ele faz essas rotas que eu vou falar agora para vocês. Que o primeiro é o embarque em Punta Arenas, né? Uma rota que é a Rota Fiordes da Terra do Fogo, de 4 noites, fazendo aqui Punta Arenas, Baía de Washworth, Ilhota de Tux, que aqui é uma pinguineira, Glaciar Pia, que é uma das geleiras. E o interessante é que a Avenida dos Glaciais, é uma navegação que você vai fazendo com o barco, você vai passando por vários glaciais, o Glaciar Garibaldi, outros glaciais sim, imponentes que tem ali na Patagônia. E um dos pontos sensacionais da viagem, que é o Cabo Horn, você vai ter a experiência de desembarcar em um lugar único, onde eu pude ter a experiência de ter neve, sol, chuva, vento, calmaria, em questões aqui de 1 hora e pouquinho durante o passeio que eu fiz. E a Baía de Ushuaia, que esse lugar ele dispensa palavras, que é um lugar maravilhoso. E desembarcando em Ushuaia, aí você pode continuar a sua viagem ali fazendo outros passeios ou outras atividades desde Ushuaia. Tem também a rota completa, que aí você vai fazer todos os pontos, né? Você sai de Punta Arenas aos sábados, você vai fazer todos esses passeios, chegando em Ushuaia, continua no barco, volta de novo para Cabo Horn, San Agustín, Glaciar Águila e Ilha de Magdalena, que é também uma outra pinguineira, onde você vai ter o contato ali com os pinguins, você vai ter uma experiência bem bacana com a natureza. Além de outros animais, leão marinho, elefante marinho, outras aves ali, ou animais que vivem e estão ali durante esse período de navegação do Australis. A outra rota, que é a Descubra a Patagônia, é uma rota de 3 noites, saindo de Ushuaia, ou seja, eu sempre sugiro, tanto em Punta Arenas quanto em Ushuaia, é interessante chegar 1 noite antes, ficar ali na cidade, que são cidades muito charmosas, muito bacanas de conhecer também. Só fazendo um adendo, quem já ouviu os nossos treinamentos sabe que a gente sempre recomenda sempre chegar 1 noite antes do embarque, para que não tenha problema com atraso de voo, perder malas, etc. Então, é sempre recomendado avisar os clientes para chegar 1 ou 2 noites antes. Essa região é tranquila porque realmente você tem muita atividade para fazer nessas cidades e já começar a conhecer a natureza, essa região toda. Perfeito. E por histórico, gente, praticamente os Cruzeiros Australis não tem no-show, viu? Todo mundo faz de tudo para embarcar e seguir a viagem, porque é algo maravilhoso. E a outra rota é uma rota também completa, fazendo de Ushuaia. Ushuaia é de 7 noites. Também fazendo todos esses pontos de embarque e desembarque. Então, tudo aqui, ó, Cabo Horn, Baía de Ushuaia, San Agustín, Glaciar Águila, Ilha de Magdalena, todos esses pontos são pontos onde você desembarca nos botes Zodiacs, você vai até a região, conhece, tira foto, tem um contato total com a natureza. Aqui é um dos exemplos, você vai estar muito próximo. Eu digo sempre, olha o tamanho das pessoas e olha a grandiosidade da natureza que está em volta. É algo impactante. Aqui também, para alguns glaciais que se visitam. Ilha de Magdalena. Encontrar os nossos amigos pinguins. Aqui é o Cabo Horn. Então, esse aqui é o monumento do Albatroz. Ele foi erguido pela Marinha Chilena. Atrás, uma homenagem a todos aqueles que navegaram. Ao fundo do Cabo Horn, existe o Mark Drake, que é a junção dos 2 oceanos, que é o Atlântico e o Pacífico. Então, aqui houve vários naufrágios, vários descobridores aqui que se perderam e tiveram êxito na sua viagem ao longo do tempo. Aqui é a casa do marinheiro, vive um marinheiro ali, inclusive quando chega o Cruzeiro do Australis, ele está ali sempre posto para você receber, você recebe o certificado que você esteve no final do mundo, tendo paciência, autografado pelo capitão ali da Marinha, que vive ali com a sua família. Aqui é um dos glaciais, que você chega muito próximo também. Então, algumas fotos aqui para que vocês tenham mais interesse, mais vontade, fiquem
com aquela gana mesmo de falar assim, agora eu quero o Australis, eu vou vender, eu vou viajar, eu vou conhecer o Australis. Nós estamos recebendo várias perguntas e ao final nós vamos responder todas, tá bom? Então continuem mandando que logo enviaremos as respostas. Perfeito. Aqui eu vou passar um pouco a bola para a Manuela, até acho que ela tem um pouquinho mais de informações para vocês, quanto à roupa de expedição, né? Não levar aquela jaquetona enorme, né, Manu? Nós sempre recomendamos pensar a gente fala que é a cebola, né? Então, várias camadas para que você possa acessar. Quando está muito frio, por exemplo, de manhã cedo você sai fazer uma atividade, vai estar muito frio. Conforme o tempo vai passando, vai chegando perto do meio-dia, vai esquentando. E com isso é interessante você ter uma roupa leve embaixo. Então é importante ter essa roupa flexível, né? A gente sempre recomenda um gorro para tampar as orelhas, que o vento é muito forte. Sim. Óculos de sol e protetor solar é indispensável. Protetor labial também. Calça e jaqueta impermeável é altamente recomendável, né? Essa região a gente sente muito necessidade, até porque, como o Isaías comentou, o tempo muda muito rápido. Então, você vai pegar chuva, chuvisco, sol, tudo ao mesmo tempo. Levar camadas, então, suéter, segunda pele, fleece, tudo isso. Luvas, sempre bacana também. E um sapato adequado. Isso faz toda a diferença para as caminhadas. Então, uma bota de trekking, impermeável, ou resistente à água, que vai deixar o pé quentinho para fazer as atividades com tranquilidade. Aqui mais alguns pontos de navegação. As paisagens são realmente muito bonitas, né? A gente fica assim, impressionado com a grandiosidade. E o bacana é que muda a cada momento, né? Eu havia comentado lá no início, então você pode combinar com outros destinos aqui, como Perito Moreno, que você pode oferecer para o seu passageiro, fazer uma viagem bem bacana, ou o Parque Nacional Torre da Espanha. A maioria dos passageiros que desembarcam ali em Punta Arenas, eles seguem para o Parque Nacional para continuar essa experiência incrível com a natureza. Aqui um pouquinho sobre a planta do navio, né? Então aqui número de cabines, aqui dividido por quantas cabines nós temos em cada categoria. Aqui é o restaurante, nessa parte aqui é o primeiro deck, a parte mais baixa. Nós temos aqui o salão Sky, e aqui nós temos o salão Darwin. Nesse salão onde que acontecem as palestras, né? Geralmente a do Darwin você tem a apresentação em espanhol e no Sky em inglês. Vai depender da quantidade de pessoas do idioma. Todas as cabines elas têm 16,5 metros quadrados, com exceção dessa superior aqui, que são essas 4 cabines com as cores mais fortes, tá? Qual a diferença? Todo mundo fala, mas qual a diferença dessas cabines? O tamanho da janela. À frente nós temos algumas cabines que vocês vão ter mais ou menos um panorama de como funciona. Tá? Vamos lá. Essa aqui é a categoria A, que fica no segundo deck. Janela bem pequenininha, né, pessoal? Vocês podem ver aí que ela tem... Aqui é, acho que 1,5 m, um quadrado de 1,5 m para quase 2 do tamanho da janela. As cabines são muito confortáveis, sempre limpas, todos os momentos ali eles estão ajustando sempre as cabines. Legal pensar que a menor janela é essa. Então vocês conseguem ter uma ideia de que todas as cabines realmente têm uma vista bacana, tem uma janela boa para você aproveitar e não perder nada dessa região tão linda. Correto. Essa aqui é a categoria AA, Twin ou matrimonial. Vocês podem perceber que a janela já aumentou um pouquinho mais, né? Dá para ver um panorama bem bacana. Um detalhe importante, o Australis ele não tem acomodação tripla. Ele acomoda no máximo 2 adultos e uma criança até 12 anos de idade, né? E essa acomodação de 2 adultos com uma criança tem que ser numa cama matrimonial, porque aqui ele coloca uma cama de armário.
né? Na categoria, na cabine Twin, não é possível fazer esse tipo de acomodação. Essa aqui é aquela que eu falei que tem 20,5 metros quadrados, que é a AA superior. Ela está no terceiro deck. Vocês podem ver que a janela já aumentou um pouquinho mais, a cabine já é um pouco maior, né? Seguimos aqui para a AAA, que ela fica no quarto deck. Então, a janela já aumentou relativamente do teto a quase ao chão, né? Ou seja, um panorama total da natureza aí desde da sua cabine. E essa aqui, para quem quer indicar para uma lua de mel, quer indicar aí para um passageiro VIP, essa aqui é a top. Ela fica no quarto deck, a AAA superior, né? Uma cama enorme, um quarto enorme, banheiro, né? Todo o equipamento dentro do banheiro, da cabine, serviço, um som de áudio também. Então, bem bacana. Gastronomia, alimentos e bebidas, um ponto muito importante e um dos pontos mais altos aí do Australis, que é ele é um sistema all inclusive, né? Ou seja, inclui todas as bebidas, todas as refeições e todas as expedições. O seu passageiro vai entrar no navio na recepção, entregar o documento, o passaporte, e dali ele pode, eu até costumo brincar, pode esconder a carteira que não vai gastar com nada mais, né? Ele só vai usufruir de toda a infraestrutura do barco e a qualidade que o barco vai oferecer, tanto de bebidas, comidas, durante as expedições. Aí um pouquinho para encher os olhos, né, por enquanto. Interessante, o café e o almoço é um sistema buffet, e o jantar, ele é um sistema à la carte. Geralmente, se o passageiro chegando no horário do almoço, ele já vai ter o cardápio para ele escolher o que ele vai querer para o jantar, né? Aqui diz 2 pratos, mas às vezes também tem uma terceira opção que o seu passageiro pode escolher ali como a parte do jantar. Muito importante, aqueles passageiros que têm alguma restrição alimentar, ou que é vegano, vegetariano, ou deseja uma comida kosher ou algo diferente, é importante informar isso com antecedência para a Qualitus, né, para a gente passar e dar toda a assistência para o seu passageiro. Então, como eu havia dito, refeições, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, sem custo algum, totalmente livre para todos os passageiros. Como o pessoal já sabe, o vinho chileno já não tem muita tradição, né? Não é um vinho muito bom. Então, a gente tem 3 cartas de vinhos sensacionais, vinhos prêmios que são oferecidos no barco, né? Então, o seu passageiro vai ter praticamente degustação de vinho, um cardápio maravilhoso aí durante esse período de navegação. É feito também alguns coquetéis, algumas brincadeiras assim, durante as navegações, e é servido alguns coquetéis. Não esqueçam de provar ali o Calafate Sour, gente. É sensacional. Então, alguma ideia aqui dos serviços que o Australis oferece. E é isso mesmo. Você vai olhar para o que você vai comer ali e falar, o que eu vou pegar hoje? Então, todo dia você vai ter essa experiência. A equipe de expedição totalmente capacitada, totalmente treinada. Nós temos ali guias que são biólogos, que são biólogos, oceanógrafos, ou pessoas que são expert em toda essa região, né? E um outro ponto importante também, o Australis ele tem um convênio com as universidades do Chile, ou seja, às vezes viajam biólogos conosco também, para que ele estude ali toda a região, o que está acontecendo, se está tendo alguma alteração no meio ambiente, com os animais, com a natureza em si, e isso é levado para as universidades, é seguido em estudo. Então, ele tem esse compromisso ambiental também, que é algo que dá um ponto aí positivo na navegação, no geral também. A equipe de guias, aqui é uma parte da equipe, né? Eles estão sempre assim, dispostos, sorridentes, sempre querendo prestar o melhor serviço para todos os passageiros. Parte de hotelaria, tanto a acomodação, a limpeza do barco, a parte da gastronomia, os espaços livres do barco, sempre muito bem limpos, muito bem assim, sempre tem alguém ali que vai te auxiliar se você necessitar de alguma coisa.
sempre com um sorriso no rosto, a equipe está ali sempre pronta para te servir com muito carinho, muito amáveis ali na prestação do serviço. Aí é o novo barco, o Ventos Australis, que chega, que é irmão do Stella. Isso. Né? Um barco igual, vai ser novinho, então vai estar em... O João ele vai falar um pouquinho aqui sobre o Ventos. O João é meu diretor, ele que um dos idealizadores aqui vai dar um pouco só palhinha aqui sobre o Ventos para a gente. Bem, entrando um pouquinho aí na carona do Isaías, que estava no ela, a Australis, como a Manuela falou, é uma empresa já de 25 anos de experiência na Patagônia, correto? E, graças a Deus, com uma operação segura, somos virtuosos. Isso é muito importante para salientar, não sei se foi comentado ou não, mas somos o único virtuoso na América do Sul. Isso faz a diferença da Australis como cruzeiro de expedição. Nós operávamos com 2 barcos, o Via Australis, que tinha 136 passageiros, e o Stella atual, moderno, com 5 anos de uso, né? Com 210. Muito bem. Dado a demanda cada vez maior, inclusive por parte dos brasileiros, só para salientar um pouco, os europeus têm 40% de share, o americano tem 35%, o canadense, e o Brasil está com 7%. Nós queremos subir isso a um 10% a 15%, dado o produto. Né? E a empresa definiu criar um novo barco, que está sendo construído agora o Ventus, com as mesmas características do Stella, ou seja, 210 passageiros, 100 cabines, o mesmo padrão de serviço e o mesmo tamanho, dado que navegar na Patagônia tem que ser um barco adaptável aos canais. E somos a única empresa, a única companhia de expedição que descemos, que fazemos as excursões nas ilhas, ou seja, visitando as pinguineiras, o marinho, enfim. Outros barcos grandes, infelizmente, não dá devido ao tamanho e à quantidade de pessoas. Essa é a característica da Australis e, consequentemente, esse novo barco veio para atender essa demanda. Ou seja, hoje estamos operando com 210 passageiros e na próxima temporada já teremos 420 disponibilidade para passageiros. Em suma, temos uma grande oportunidade. O índice de satisfação também, para deixar só um pouquinho a pesquisa em dias, 99% do passageiro realiza a viagem com felicidade, ou seja, indica, é impressionante, pelo fato de não ter internet, quando termina as viagens, os cruzeiros, quando chega nos portos, seja de Punta Arenas ou Ushuaia, é um desespero para as pessoas para o Facebook postarem fotos, ou seja, não é um promotor maior do que o próprio passageiro. A excelência do serviço e a excelência da viagem. Era só complementando um pouco do barco bem para frente. Aqui já são as novas rotas, né, que o Ventus Australis vai realizar. Ela é um pouquinho diferente. Essa rota aqui, Fjords, a Terra do Fogo, ela segue na mesma logística do Stella Australis. Né? O que muda um pouquinho é esse, que é desde Ushuaia a Punta Arenas, que agora é de 4 noites. Né? Então, ele tem alguns pontos que ele vai desembarcar. Ou seja, ele vai aqui para esse Glaciar Pia, que não iria antes, o Garibaldi também, então o Condor Glaciar, então ele praticamente aqui acrescentou 3 desembarques a mais nesse novo roteiro. Né? E muito obrigado a vocês, nós estamos aqui agora à disposição para responder as perguntas, né, dúvidas que vocês tiverem. A nossa equipe aqui da Qualitus está à disposição para atendê-los, para dar todo o suporte na venda de Australis. A gente tem essa parceria sempre muito próxima com o Isaías, o João, que estão sempre nos dando todo o apoio. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada para vocês em vídeo, então vocês podem depois compartilhar com as suas equipes, para que todos possam saber um pouquinho desse treinamento. E agora a gente vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram aqui durante a nossa apresentação.
Alguém perguntou sobre idioma, inglês e espanhol. Como o Isaías comentou, as palestras elas são feitas em 2 salões, um inglês e outro espanhol, e para as expedições também você tem as 2 línguas. Em 2 idiomas. Pode acontecer se tem um passageiro que ele, ou um grupo específico que fala francês, por exemplo, eles colocam junto com o grupo que está em espanhol, e aqueles passageiros que falam francês, eles vão ter um fonezinho com a tradução simultânea para eles, para que todo mundo entenda e dê a risada ou entenda tudo ali no mesmo momento. Nos perguntaram sobre roupas de frio, se estão incluídas. Não estão. Então, o passageiro tem que levar, assim, o que a gente realmente recomenda, indispensável, é um casaco impermeável, né, um corta-vento e uma bota, um tênis bacana para caminhada. Aqui tem uma pergunta sobre como funciona o desembarque para 200 passageiros. É muito organizado. Geralmente eles fazem esse desembarque por horários, eles já determinam turnos de embarque e desembarque, ou seja, nós temos 15 zodíacos no barco, né? E esses 15 zodíacos ele leva em torno aí de 14 pessoas para cada expedição. E nós ficamos muito próximo aos pontos onde que são os passeios. Então, são idas e vindas muito rápidas e é dividido por alguns horários, né? Ou seja, eles intercalam o grupo em espanhol, divide lá em 5 grupos, em inglês também, e eles fazem essa divisão. É muito organizado, muito tranquilo, e a cada 10 minutos eles fazem os desembarques. Se ficar ainda alguma dúvida, que a gente viu várias perguntas sobre essa questão do desembarque, se ficar alguma dúvida ainda, nos mandem o que falta aí para vocês, para ficar tudo isso bem claro. Aceita criança até quantos anos? Criança desde 1 ano até qualquer idade, não tem limite de idade para o Australis. Geralmente crianças até 3 anos ela é free, e de 4 anos até 12 anos ela paga 50%. Nos perguntaram se inclui aéreo. Não inclui aéreo. Então o cliente escolhe o roteiro, a gente mostrou aí os roteiros, o cliente escolhe o roteiro e ele tem que ir até o ponto de saída, seja Ushuaia ou Punta Arenas. Gostaria de saber quanto tempo leva o desembarque, quanto... Ficou, acho que cortada a pergunta. Repetiu. Mas é interessante falar que a gente está falando de um barco pequeno. Então, todo o embarque e desembarque é muito tranquilo. Seja no dia de entrada e saída de fato do barco, de início e término do roteiro, seja nas atividades. Nos cruzeiros de expedição, os grupos são sempre pequenos, assim que acontece também no Australis. Então, como o Isaías comentou, são Zodiacs para 14 passageiros, certo? Em que, aos poucos, os clientes vão saindo, cada um no horário, e todo mundo consegue fazer todas as atividades. Mostrar para os clientes. Quanto tem na tripulação? Em torno de 80 pessoas na parte da tripulação. Várias pessoas nos perguntam se essa apresentação será enviada. Sim, vocês vão receber por e-mail isso, tá bom? Tem alguém perguntando se não entendi se tem cabine tripla. Não, no Stella Australis ele não tem cabine tripla. Ele acomoda no máximo 2 adultos e uma criança em uma cabine matrimonial, com cama matrimonial. Cabine twin, ele não consegue acomodar 3 pessoas, mesmo que seja criança. Tem uma pergunta interessante sobre passageiros com necessidades especiais, como, por exemplo, o cadeirante. Então, esse ponto ele não atende. Primeiro que o Stella Australis primeiro não tem elevador, né? É só escadas. E o desembarque, também são escadas, ou seja, não tem nada, um sistema para pessoas com deficiência física. Se ela consegue se locomover, andar, ter aquela segurança de andar, mesmo que tenha alguma
deficiência, mas ela ande normalmente, vamos dizer, não tem problema. Mas pessoas com cadeiras de roda ou que não se locomove assim, sozinho, que depende de outro, não é indicado. Nos perguntam sobre vídeos sobre os cruzeiros. Nós temos vários vídeos no nosso site, no nosso YouTube. Vocês podem acessar do qualitours.com.br. No rodapé vocês acessam o nosso YouTube e tem vários vídeos da companhia. E, inclusive, acabando esse treinamento, vocês vão receber um questionário, uma pesquisa de satisfação. Nós pedimos encarecidamente que respondam para nos ajudar a melhorar para os próximos webinars. E nesse e-mail vocês terão acesso a um dos vídeos para mostrar um pouco da experiência de Australis. Até quantas pessoas ou cabines configura-se um grupo? Tem condição especial para grupos? Sim, grupos geralmente a gente considera 20 pessoas, e nesse caso a 21ª pro navio ela já é free. Tá? Então a gente fala aí de 10 cabines. 10 cabines, sendo a 21ª free. 21º passageiro. Tem uma pessoa perguntando sobre preços e valores de plano de pagamento. A forma de pagamento é a da Qualitours, 40% de entrada mais 3 parcelas, ou à vista. E quanto a preços, varia durante a temporada. Então, pesquisar com a nossa equipe e no nosso site que tem também as tarifas disponíveis. Observação importante aqui. O meu diretor, João Araújo, ele está bonzinho hoje e ele já disse, grupo, para quem fala assim, assistir a capacitação da Qualitours, a gente vai conceder a 16ª, ou seja, 15 pagantes e a 16ª free. 8 tá? cabines. Bacana, muito bom. Então, vamos isso fazer é um vocês, grupo de hein, Austrália. Tem uma pergunta aqui sobre as bebidas, se elas estão incluídas em todas as rotas. Sim, na Austrália todas as refeições e todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão incluídas. Não só durante a refeição, mas durante toda a navegação. Tem uma pessoa nos perguntando datas de saída, acho que é interessante a gente mencionar que começa em setembro. Isso, o Cruzeiros Australis, ele começa a navegação dele na última semana de setembro e vai até a primeira semana de abril, durante todo esse período. Né? Então, setembro até abril é o período de operação e, por exemplo, do Stella, os embarques desde Punta Arena aos sábados e desde Ushuaia às quartas-feiras. Inclusive, uma pessoa pergunta a melhor época para viagem. A Australis faz somente a alta temporada. Então, todo o período em que a Australis está navegando e vende cruzeiros é o período ideal para visitar a região. Correto. Tem um detalhe que de novembro até o mês de fevereiro vamos dizer, é a alta temporada. Né? Ou seja, está ali a flora 100%, os animais, tarifas diferenciadas. Então, por exemplo, em setembro nós temos uma tarifa promocional, ou mês de outubro todinho nós temos uma tarifa de baixa temporada, e metade do mês de março também é um período de tarifa de baixa temporada, e início de abril, período de tarifa promocional. Nos perguntam aqui sobre turno de jantar. Não existe turno. Existe um horário. Das 8 horas, mais ou menos, da noite, inicia-se o jantar. Isso também, em todas as companhias de expedição. Você tem um horário, tudo gira em torno das atividades. Então, o horário do jantar, o horário do almoço, o horário do café, ele vai ser adequado para as atividades do dia. Correto. Tem uma pessoa perguntando aqui sobre tarifa para agente de viagens. Morro de vontade de fazer. Opa! Olha, para essa temporada a gente não tem mais a tarifa de agente, né? Porém, ela inicia-se sempre no período de setembro a outubro. É o período geralmente que tem essa tarifa de agente, e também no final da temporada.
Porém, essa solicitação tem que ser feita com 60 dias antes do embarque. Eu não consigo fazer isso antes. E hoje ela está em torno de $200 por pessoa por noite. E o acompanhante paga o mesmo valor. Tem uma pessoa perguntando se os passeios estão incluídos. Sim, estão incluídos. Todas as atividades a bordo estão incluídas. Tem uma outra pergunta aqui dizendo que roupas impermeáveis se aluga no navio. Não, não aluga roupa no navio. Tá? A pessoa já tem que levar aqui as roupas impermeáveis, tudo já na sua mala. A gente está aqui com o horário apertado, vamos responder mais 2 perguntas e as demais a gente responde por e-mail para vocês. Se tem cabine conjugada? Não, não tem cabine conjugada. Tá? Ele não possui esse tipo de acomodação. Tem uma pessoa perguntando sobre se os leitos são conversíveis. Eu imagino que a dúvida seja se a gente pode juntar as camas, ser twin ou double. Sim, é possível. Se é uma cabine twin, nós podemos solicitar a junção das camas. Nos perguntam sobre voos diretos para Punta Arenas do Ushuaia. Não, sempre com conexão em Santiago ou Buenos Aires. Está só vendo se tem alguma coisa, uma outra pergunta importante. Outra pergunta sobre criança a qualquer idade, gente. Lembrando que é uma viagem de aventura e que crianças pequenas vão ter restrições para fazer as atividades. Né? Dependendo do passeio, de chegar muito próximo de animais, etc., tem uma limitação. Mostrando uma particularidade, que dentro das excursões, atividades, nós temos que sempre ter 3 níveis. Ou seja, que é bem flexível, tanto para a criança quanto para a pessoa de terceira idade que podem participar. Tem um intermediário e tem um mais avançado. Em suma, na última viagem que eu fiz, tinha criança, até um bebê de 6 meses, lógico, estava com os pais, era um casal de diplomata japonês. E também tinha uma senhora, ironicamente uma senhora japonesa, de 82 anos, com a bengala, e ela fez todos os passeios, inclusive considerando que cada passeio dura, em média, 3 horas. Então, as pessoas vão no seu passo, não tem problema, participam. Em suma, o único cuidado com criança é que a criança fica um pouquinho mais solta, fica feliz, só para manter eles no nível de segurança como deve ser criança, correto? Mas, enfim, todos participam sem nenhum problema. Nós temos uma outra pergunta aqui, que diz, tenho muitos parques que gostariam, porém, de questão de enjoo e tal. O Cruzeiros Australis, ele tem uma particularidade, primeiro que ele navega nos canais, né? Então são lugares que ele não tem muito balanço, né? Não é uma questão que vai balançar muito. Pode acontecer, nós estamos falando de natureza, mas ele pode ter algum balanço, mas é muito tranquilo. Não temos muitos relatos assim, de que a pessoa enjoou, nada disso. Então é diferente de algo navegando em alto mar, né? A gente tem as dicas, aqui na Qualitus a gente tem a turma que enjoa e a turma que não enjoa. Então, essas dicas dos que enjoam, a gente tem aqui nome de remédio, várias dicas boas. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Eu sou a Manuela da Qualitus, o Isaías e o João nos ajudaram muito, estamos muito felizes com a parceria. Contem conosco para vender esse produto, para dar todo o suporte para que vocês ofereçam para os seus clientes. Vocês vão receber um e-mail com a nossa pesquisa, por favor respondam. E também com a apresentação e um vídeo para que vocês saibam um pouco mais dessa experiência. Perfeito, estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode usar aqui o canal da Qualitus, ele já tem um acesso direto aqui com a gente também. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Boas vendas e boas festas também para todos.
Bem, gente, me despedindo. Foi muito bom participar dessa conferência, né? Estamos à disposição, apoiando aqui a gestão da Qualitours e Austrália no Brasil. À disposição, esperando as vendas de vocês. Qualquer coisa, por favor, porta aberta. Obrigado, boas festas, feliz ano novo para todos. E vamos lotar o Ventus, não esqueça, né? Vamos entrar com o Ventus a todo vapor. Um abraço. Obrigada, até logo. Até a próxima.